Imagina que você tem um conjunto de dados e precisa fazer uma análise e criar um modelo de machine learning, porém nesse conjunto de dados, alguns campos que são imprescindíveis, uma variável que é imprescindível para o seu trabalho, ela vai estar como string, ou seja, imagina que seja uma variável com produtos ali voltados para o seu negócio, para o segmento que você trabalha. E aí esses produtos não estão quantificados, categorizados certinho. Tá tudo uma lista lá, um texto, uma string gigante. E aí, como que você faz? Para isso, a gente precisa fazer um tratamento de dados específicos, fazer uma engenharia de atributos, ou seja, é algo que requer um trabalho ali bem minucioso e bem importante que precisa ser feito. E é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo. Como fazer uma engenharia de atributos da forma correta, tratando esse tipo de situação, mostrando para você aqui passo a passo o que deve ser feito. Então vamos lá começar que eu vou te mostrar tudo na prática. Vem comigo! Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, eu sou o criador do canal e é sempre um prazer ter você aqui comigo. Bora começar aqui que a gente vai ver tudo bem passo a passo na prática. Imagina o seguinte cenário, a gente vai fazer uma engenharia de atributos, um tratamento de dados, ok? E aí, vamos imaginar que a gente tem nosso trabalho e a gente precisa fazer um modelo de machine learning e em uma das etapas precisaremos responder a seguinte questão: informar ao nosso chefe a quantidade dos 5 produtos mais vendidos e suas respectivas quantidades. E segundo, para nosso modelo de machine learning, precisaremos fazer uma engenharia de atributos para que cada produto seja considerado como uma variável para o nosso modelo. Inicialmente pode até parecer complicado, mas você vai ver que é simples. Olha só, a gente vai utilizar só o Pandas para fazer esse tipo de tratamento. Vamos importar aqui o Pandas, carregamos o Pandas. A gente vai importar o nosso conjunto de dados, ok? Inicialmente eu vou comentar essa linha aqui, ó, e vou descomentar essa aqui, porque eu vou importar dessa forma, que eu quero te dar uma dica também, porque às vezes você já se deparou com uma situação dessa aqui. O que a gente vai fazer? Esse arquivo, esse conjunto de dados, vou deixar disponível para você fazer o download. Aqui, se atenta aqui no passo a passo, que entendendo esse conceito, aprendendo uma vez, pronto, matou o assunto. Olha só, vamos executar, observe que ele vai dar um erro, ó. Ele já gerou um erro aqui, ó, tá vendo? Mas eu importei normal, importei certo, beleza. Olha só o que ele está falando aqui, ó. Esse tipo de erro é muito comum. Se você ainda não se deparou com essa situação, em algum momento da sua trajetória você vai se deparar. É o quê? Alguém te deu um conjunto de dados lá que tem acentos nas palavras. Nas strings contém acentos, cedilhas, caractere especial. Dessa forma simples, o Python não vai ler. Aí você precisa fazer o quê? Somente informar para ele, ó. Vou agora tirar o comentário aqui, informar dessa forma, né? A gente passa o separador ok, tá? Não impacta nesse caso, mas aí, ó, a gente precisa passar isso aqui, ó, o encoding dele, ou seja, a codificação desses caracteres. E a gente usa por padrão, quando tem acentuação, esse ISO 8859-1. Se a gente ler o nosso arquivo agora, ó, olha lá, ele já carregou. E se a gente visualizar aqui 10 linhas do nosso arquivo, olha só, o que eu estava querendo dizer para vocês lá quando eu me referi a essa situação da engenharia do atributo. Imagina um conjunto de dados aqui, para exemplo. A gente tem um ID do cliente, uma data, tá? E aqui, ó, a gente vai focar nisso aqui, ó, produtos. Aqui, pode ver que essas informações que estão aqui são informações fictícias que eu coloquei aqui para demonstrar, tá? São informações de produtos alimentícios, de produtos que vendem num supermercado. Mas imagina que isso aqui pode ser levado para qualquer segmento, para qualquer área de negócio, tá? A parte de logística, a parte financeira, ou seja, qualquer coisa pode ser utilizado aqui. Esse trabalho que a gente vai fazer, esse tipo de engenharia de atributo. Repara o seguinte, aqui, ó, eu tenho diversas informações, ou seja, separadas aqui por vírgula, tá vendo? Então eu tenho aqui o produto, ó, o cliente 0 aqui. Detergente, amaciante, cebola, melão. O cliente 2, vamos supor que comprou tomate, café, refrigerante, chocolate. Cliente 3, assim consecutivamente. Aí, qual que era a pergunta que a gente tinha que responder? Os 5 produtos, né, que mais foram vendidos ali, quais suas respectivas quantidades. Consigo fazer dessa forma? Esse conjunto de dados é pequeno, ele tem 30 linhas. Mesmo assim, com 30 linhas, a gente não consegue, concorda? A gente teria que contar um por um.
Não tem como. Imagina se é um conjunto de dados que tem 1 milhão de observações, 1 milhão de linhas. Humanamente impossível. Por isso que a gente tem as ferramentas para fazer isso. Só que aí a gente fala assim, vamos fazer um group by. Então vamos fazer um group by que aí eu vou contar lá. Beleza. Fizemos o group by, deu certo? Não deu certo. Por quê? Isso aqui, produto aqui, ó, é uma coluna, uma variável, e dentro dessa variável, o que nós temos de dados é uma string com diversos produtos dentro, separado por vírgula. A gente precisa contar cada um deles. A gente precisa contar esse, contar esse, contar esse, contar esse. Então, por exemplo, a gente precisa fazer aqui, ó, detergente. 1. Aí eu vou ler qual é o próximo detergente que eu vou achar. 2. Eu vou ler, só que a gente precisa fazer isso para cada produto que tem aqui. Ou seja, a gente vai precisar fazer essa contagem em todos os produtos. E o group by dessa forma não dá certo. Então, o que a gente faz para resolver essa situação? É simples. A gente vem aqui com esse simples comando, a gente vai fazer o quê? Ó? Aqui a gente está criando uma lista vazia, ok? Aqui a gente está criando uma lista vazia. Aqui a gente vai fazer um loop for. Aqui a gente vai fazer um for i em df produtos, que é a nossa coluna aqui, produtos, tá? Se você não tiver muito familiarizado com listas, dicionários, loop for, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, depois vale a pena dar uma olhada. São vídeos que eu já fiz passo a passo, explicando bem em detalhes como trabalhar com listas, dicionários, loop for, loop while. Então isso é bem importante, vai estar o link aqui na descrição. Então, ó, continuando, a gente criou nossa lista vazia, aqui a gente vai fazer um for, aqui um loop for nos produtos, e a cada variável que eu estiver passando ali no meu loop for, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um try except. Por quê? Porque se você tiver ali a variável que tem algum valor nulo, algum valor em branco, se você não tratar aqui, ó, com try except, ele vai dar um erro, porque ele não vai conseguir fazer o split aqui. Vamos por partes. O try e o except é para quê? Você coloca o try aqui, except, e aí aqui dentro do try é o que você vai tentar executar. Se tudo der certo, se não der um erro no seu código, nenhum tipo de erro, ele vai executar o trecho que está dentro do try, entre o try e o except. Se der algum erro, ou seja, aquelas mensagens de erro que eu mostrei para você ali em cima quando eu carreguei o arquivo, se der, por exemplo, algum tipo de erro, alguma mensagem daquela, ele cai aqui, ó, no except, na exceção. E aí, o que eu estou falando? Estou falando, ó, se gerar algum erro, alguma exceção, eu passo. Aí eu passo para o quê? Para o próximo, porque ele está dentro do loop for, ok? Então vamos lá, agora vamos entender aqui o split. Aqui eu simplesmente coloquei o print, pode ver que o comando é o mesmo, esse comando é o mesmo desse. Só que aqui, pode observar que esse comando aqui, ó, é o mesmo que esse comando aqui. Só que aqui eu vou exibir na tela para a gente ver. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só que vou atribuir nessa lista nossa aqui que nós criamos, que até o momento está vazia. E a cada loop for eu vou preencher essa lista. Então o que eu faço aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó, o teste. Esse teste é uma variável, pode ser qualquer nome. Aqui pode ser tst, pode ser a, pode ser b. É o nome de uma variável. Aqui eu estou colocando como um nome de teste, ok? Vai ser igual o i.split. O i é o que? É a minha linha ali que eu estou passando ali, o produto. Então eu vou ter lá detergente, vírgula, melão, vírgula, banana, vírgula. Isso é o que vai estar no i. Aí o split ele faz o que? Ele separa as strings. Como que eu vou separar? Toda hora que eu encontrar uma vírgula eu separo. Então ele está quebrando. Opa, banana, detergente, melão, melancia. Aí, tudo que ele encontra uma vírgula, ele vai separar aquilo, entendeu? Ele já está desgrudando as coisas. Quando eu separei aqui, ó, eu joguei nessa variável teste. Essa variável teste, ela também vai ser uma lista, porque o retorno desse split vai ser uma lista. E aí, eu faço um outro loop for, dentro desse loop for, dentro do try. Aí eu faço um for w, aqui pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser J, pode ser nerd dos dados. Que, bom, como aqui eu já tenho i, aqui eu coloquei um w, for w em teste, ou seja, agora ele estou passando naquela lista teste. Eu vou fazer o quê? A cada elemento que eu ler dessa lista, eu vou jogar aqui na lista oficial que nós criamos aqui fora. E vai receber o quê? O append ele atribui um valor dentro de uma lista.
eu vou atribuir o W, que é o que eu estou passando. Então assim, ó, imagina que tem banana, melancia, melão, chocolate. Eu li ali, passei nessa lista nossa aqui, ó. Banana, opa, vai para a lista. Melancia, vai para a lista. Chocolate, vai para a lista. Entendeu? Tô jogando agora dentro dessa lista as informações separadas. E aí, eu vou executar agora. Tá vendo, ó, o que ele fez? Então, ó, o que eu tava me referindo, tá vendo? Ele separou tudo em listas, ó. Tá vendo? É essa parte aqui, ó, que a gente printou. Só que cada parte dessa aqui, ó, esse comando, esse aqui, gera uma parte dessa, certo? Ou seja, isso aqui tá entre colchetes, é uma lista. Eu jogo dentro dessa variável aqui, teste. Aí depois eu faço um loop for nela. Então assim, ó, nesse segundo loop for, eu tô fazendo o seguinte. Detergente, jogo para cá. Amaciante, jogo para cá. Cebola, jogo para cá. Melão, jogo para cá. Aí, acabou. Vou para a próxima linha do loop for, faço tudo de novo. Tomate, jogo para cá. Café, jogo para cá. Refrigerante, jogo para cá. E assim consecutivamente, separando tudo, certo? Agora, se eu verificar aqui a nossa lista, olha como que eu tenho as informações, certo? Olha só que legal. Tudo separadinho. Agora, eu consigo criar um data frame. Eu vou fazer o quê? Um df lista pd.dataframe, eu vou passar a nossa lista e o nome da coluna, columns aqui, a coluna vai se chamar produtos. E olha só, tem um data frame. Agora eu consigo dar um group by. Então agora eu dou um group by, produtos, né? Ponto sort values, ascend igual a false. Por quê? Ascend igual a false. Por quê? Se eu coloco igual a true, ele vai aparecer em ordem crescente. Ascend igual a false em ordem decrescente. E aí, quando eu rodar esse comando, a gente responde a nossa primeira pergunta lá em cima. O nosso primeiro ponto que a gente precisa responder com esse nosso trabalho. E qual era? Tá lembrado? Esse ponto aqui, ó. Informar ao nosso chefe a quantidade dos 5 produtos mais vendidos e suas respectivas quantidades. Então, a gente vem aqui e agora, ó, produto mais vendido, primeiro é o detergente com 19, amaciante com 13, chocolate com 13, cebola com 12 e arroz com 11. Ou seja, a gente já conseguiu separar tudo isso e já conseguiu responder a primeira pergunta ali do nosso chefe. Agora é o segundo ponto que a gente precisa fazer o quê? Cada item desse, tá? Cada item desse precisa virar o quê? Precisa virar uma variável para o nosso algoritmo de machine learning, para o nosso modelo de machine learning que a gente vai criar. E aí a gente vai precisar criar as variáveis. Cada produto desse vai ser uma variável. E aí, como que a gente faz isso? É o que a gente vai ver aqui passo a passo também. Só que antes, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos novos. Tudo bem passo a passo, na prática, tudo bem detalhado, disponibilizo todo o material, com certeza isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E bora voltar aqui agora e fechar com chave de ouro. E agora a gente vai converter tudo isso em uma variável. E aqui vai outra dica que eu quero te dar. Olha só, nós temos esses produtos aqui, ok? Cada um desses vai ser uma variável. Então, primeiro ponto, a gente cria um dicionário. Por quê? A gente vai criar aqui, ó, um dicionário, aqui o dicionário chave e aqui os valores. Por que que tá igual? Tá? Eu fiz dessa forma, poderia ser feito com uma lista, que as palavras são as mesmas. Poderia ser feito com uma lista, sem problema nenhum. Poderia ser feito com um data frame direto. Mas por que que eu quis fazer desse jeito? Para poder te dar mais uma dica. Imagina que esses produtos aqui, ó, ou seja, qualquer produto que você está tratando, tivesse em inglês e você precisasse traduzir isso para português, que você quisesse que a sua coluna, o nome da sua variável, ficasse com o nome em português. Tá? Imagina que você fez outros trabalhos já anteriormente, converteu o nome das variáveis para o idioma português, enfim. E aí você precisaria, como isso vai virar uma variável, vai virar uma coluna, você precisaria também fazer essa conversão. Aí o que você ia fazer? Colocaria aqui o nome em inglês e o nome aqui em português, ok? Então, nome em inglês, a chave seria o que? O nome lá em inglês, é o nome que estaria aqui. E aí aqui, o nome que você quisesse converter para português. Nesse caso, eu deixei a mesma coisa, tá bom? Então, ó, vamos lá. Aqui eu vou gerar o nosso dicionário. Eu gerei o nosso dicionário, então nós temos esse dicionário aqui.
E se a gente visualizar o nosso data frame de novo, só para a gente entender, olha só. Então aqui, ó, aqui é chave. Vamos supor que aqui tivesse detergente em inglês, a gente colocaria aqui o nome em inglês e aqui o nome da tradução, beleza? Aí, só que aqui tá igual, tudo português, então bora prosseguir. Olha só, o que a gente vai fazer agora para criar a coluna? Também é simples, para criar as variáveis. A gente vai girar os campos do nosso data frame. Então, primeira coisa, a gente vai fazer um loop for, ok? Esse loop for, a gente vai fazer o quê? Em todo o nosso data frame, e a gente vai colocar o white rows. O white rows é o quê? Ele faz a mesma coisa que o loop for faz, a interação, só que ele retorna a linha e o índice. Então, ele vai me retornar o registro do nosso data frame que ele está passando, a linha inteira, e o índice dessa linha. Então, aqui eu recebo como um parâmetro o índice e aqui a linha. Feito isso, ok. O próximo item, o que eu faço em seguida? Eu vou ler o meu dicionário. Por quê? Eu vou fazer um loop for no meu dicionário, e aí eu vou colocar aqui, ó, chave e valor. Então, o que eu tenho no dicionário? Chave e valor, ok? Chave e valor. O que eu vou fazer no dicionário? For chave valor em dicionário.itens. Aqui eu estou fazendo aqui, ó, um loop for no dicionário.itens. Ele vai me retornar a chave e o valor, ou seja, ele vai me retornar isso e isso. Sempre isso e isso. A cada for ele vai retornando isso e isso. Chave valor, chave valor, chave valor. Beleza? Aí eu faço o try da mesma forma, para se tiver alguma exceção eu vou pular. E aí o código aqui dentro é o seguinte, eu vou fazer aqui, ó, if chave, ok? In row produtos. Então, o que isso quer dizer? Vamos entender. Estou colocando aqui, ó, o if, se a chave. O que é a minha chave? É o que ele retornou aqui. O que ele retornou aqui, ó? Detergente, ok? Detergente, essa é a chave. Se, então ele está fazendo o seguinte, se detergente é a chave. In row, qual que é a linha que ele está lendo? A primeira linha aqui, ó. Ele está lendo tudo isso aqui, ó. Tá? Ele está lendo tudo isso. Agora a gente está no def original. Ele está lendo isso aqui, ó. Se detergente in nessa linha toda, ele não tem aqui, ó, ele vai procurar a palavra detergente. Não tem detergente aqui? Tem, ele achou. Então, se ele achou, df, que é o nosso data frame, .at, porque a gente está mexendo com white rows, a gente precisa dizer para ele ali como se fosse um localizador, tá? Ó, naquela linha ali, você faz o que? Esse def.at, naquela linha que você tá, você vai incluir uma coluna. Aí, esse at vai o quê? Você vai incluir uma coluna. Então, qual que é a coluna aqui, ó, entre colchetes que você vai incluir? Index, vírgula, valor. Igual a x. Então, aqui, ó, o index é o index ali do nosso data frame que ele está passando, ok? Então, você tem que falar para ele, ó, na linha do index tal, você vai incluir o quê? O valor. O que é esse valor? Esse valor é o que voltou aqui. No caso, seria o nome traduzido. Aqui é o mesmo nome, por isso que é a chave valor, chave valor. Compreendeu? Aí, ó, eu vou incluir isso aqui. Igual assim, significa o quê? Que aquele cara consumiu o produto ali. Significa o quê? Sim. Ou seja, detergente, para esse cara aqui, sim, porque ele achou. Se não, ele vai fazer a mesma coisa e vai colocar não. E assim até passar por todo o nosso data frame. Eu vou girar aqui e aí olha só que bacana. Ele já gerou. Se eu der um head no nosso arquivo, olha o que eu tenho aqui, ó. Olha lá. Sim, não, sim, não, sim, não, para todas as variáveis, tá? E o que é isso, ó? O que ele fez aqui? Então, por exemplo, ele passou aqui no primeiro for. Detergente tem na coluna produtos, ele tá vendo esse cliente aqui, ó. ID cliente 1. Detergente aqui, ó. Comprou detergente? Ó, ele vai vir aqui, ó. Então, ele passou aqui, ó. If chave em valor, ele achou aquela chave naquela linha lá, porque tá aqui. Aí ele vai lá e cria a coluna, o nome da coluna, com a informação de sim. E para quem não consumiu, quem não tem aquela informação, quem não comprou aquele produto, enfim, ele vai colocar como não. Só que aí ele faz isso para cada variável. E aí ele vai criando aqui, ó. Tá vendo? Todas as variáveis dessa forma. Você pode observar aqui, ó, detergente, amaciante, cebola e melão, certo? Ó, detergente, amaciante, cebola e melão. Ó. Detergente, sim. Amaciante, sim. Chocolate, não. Cebola, sim. Tem cebola. Arroz, não. Feijão, não. Café, não. Ó, suco, batata, tomate, e o melão, tem o melão. Ou seja, para cada ID aqui, para cada linha,
ele verificou tudo que tinha dentro dessa linha, separou em colunas e já colocou se o cara é sim ou se não. Porque depois a gente faz um one-hot encode, ou você pode fazer um one-hot encode também direto por aqui. Outra dica. Ó, depois disso, no nosso modelo de Machine Learning, a gente não ia ter que converter aqui para 0 e 1, fazendo o Categorical Encoder, que é o one-hot encoder, ou seja, transformar em 0 em 1, criando coluna dummies. A gente pode fazer o one-hot encode aqui, ou então simplesmente a gente pode tratar colocando em vez de sim e não, colocando 1 para quem é sim e 0 para quem não. Só mudar aqui, ó. Tira o sim, coloca 1 e tira o não e coloca 0. E aí, executa todo o Jupyter Notebook de novo, você vai ver que aqui vai aparecer como sim e não. Só que, para o one-hot encode, não seria da melhor forma fazer isso. Precisaria fazer o quê? O one-hot encode mesmo, porque aí ele vai criar, por exemplo, depois, né? Detergente sim, detergente não, e aí preenche com 0 e 1, entendeu? Faz aquela matriz, aquelas variáveis dummies. Mas isso eu já expliquei também em outro vídeo, vou deixar na descrição. Aqui, fala a verdade, se essa dica não é top aqui, se não vale o seu like. E também, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, deixa para mim aqui nos comentários, eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.